Olá! Por um mundo onde a educação integral seja prioridade dos governos e um desafio perseverante em todos os países e em todas as famílias, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A educação é algo fundamental e indispensável na vida de todas as pessoas. E é por causa disso que é considerado no mundo inteiro um direito humano precioso. Apesar disso, as estatísticas mostram que boa parte das pessoas no mundo inteiro e também no Brasil não consegue exercer esse direito. Entendemos que, para a defesa desse direito, é preciso agregar um novo conceito na educação: a capacidade de suportar os golpes desse mundo sem desistir, ou o que se convencionou chamar de resiliência. A educação precisa ser buscada e exercida com muita resiliência por parte dos alunos, dos professores e de todos os outros atores da cena da educação. Sem desanimar, mesmo que as condições não sejam as melhores, mesmo que os governos não ajudem de forma correta, mesmo que a idade já esteja avançada. Para conversar conosco sobre educação e resiliência, convidamos o agrônomo Bronildo José Wenzel, um agricultor gaúcho que se formou na faculdade aos 74 anos de idade. Bronildo José Wenzel é filho de trabalhadores rurais e sempre quis estudar. Mas seus pais nunca tiveram condições de proporcionar isso a ele e a mais 10 filhos. Na sua jornada nesse campo, ele fez um caminho incomum. Primeiro, ele formou seus 6 filhos. Atualmente, um tem mestrado e outro doutorado. Depois disso, ele resolveu retomar o seu antigo sonho, fazer um curso superior. Com isso, ele começou a estudar para conseguir passar em uma universidade pública. E na sua segunda tentativa, ele conseguiu a nota necessária no Enem para entrar na Universidade Federal Fronteira Sul, em Cerro Largo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Senhor Bronildo, é uma grande satisfação conversar com o senhor aqui no programa Parlatório. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo fazendo um pedido. O senhor poderia compartilhar conosco as dificuldades que seus pais tiveram para proporcionar educação para o senhor e os seus 10 irmãos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. A nossa família descende de filhos e netos de imigrantes alemães e austríacos, que se instalaram na antiga colônia Cerro Azul como a segunda geração numa área de 2 colônias de terra com total de 50 hectares no município de Cerro Largo, que pertence à região missioneira no noroeste do Rio Grande do Sul. A família de Edmundo e Amanda Kliman Wenzel, meus pais, se constituiu a partir da década de 40, quando nasceram os primeiros filhos, sendo 4 filhas mulheres e 7 filhos homens, com uma diferença de idade de 2 anos em média. Na localidade, existia uma escola paroquial, onde todos os pais ajudavam no sustento do professor, que morava na casa da comunidade e administrava aulas multisseriadas, divididos de forma de primeira e segunda série da parte da tarde e a terceira e quarta séries na parte da manhã. Todos os dias caminhávamos 1.200 metros para a escola e nos dias de chuva, então, era de pés descalços,
que eram lavados numa cisterna próxima à escola, e aí se calçava os chinelos ou outro calçado para daí, em condições limpas, assistir às aulas. As dificuldades eram grandes, pois não existia roupa adequada para o frio. Nossa mãe costurava o que podia e assim enfrentávamos a vida, sempre amparados e incentivados pelos pais. Houve a dificuldade da língua, pois em casa só falávamos o alemão e apenas na escola tivemos o contato com a língua portuguesa. Assim, intercalávamos estudos com os afazeres domésticos, o trato com os animais, principalmente com criação de suínos, o serviço da lavoura, especialmente com culturas de milho e mandioca, enquanto outros zelavam dos irmãos menores. Com o número grande de filhos, não tínhamos terra suficiente para todos continuar na mesma localidade. Com o advento da mecanização e o plantio de culturas como trigo e soja, já havia uma melhor retorno para manter os filhos até o 2º grau como técnico agrícola, dando uma qualificação para se empregarem. Enquanto uma irmã seguiu a vocação religiosa, outros buscavam o magistério. Mas o curso de agronomia que sonhava fazer na época teve que ser adiado. Não havia recursos para isto e era um curso que só havia nos grandes centros. Muito interessante acompanhar isso que o senhor contou, com cada detalhe que representa tanto para tantas famílias no Brasil, especialmente aí famílias do Sul, não é? Que têm características semelhantes às suas. Mas quando chegou a sua vez, seu Bronildo, quais foram as grandes dificuldades que o senhor enfrentou, né, com a sua esposa, para dar educação aos seus filhos? Quer dizer, quando foi o momento do senhor proporcionar educação para os seus filhos? Pois é. Quando chegou a nossa vez de sustentar e dar educação aos 2 filhos, a sociedade em geral já tinha mudado. Como optamos em ficar no ramo agrícola, tivemos que inovar e buscar alternativas sustentáveis, como a implantação de um sistema plantio direto que a gente iniciou naquela época. Procuramos ensinar aos filhos a lida do campo, mas sempre com prioridade nos estudos. Vão vocês por mim e realizem os meus sonhos que eu não pude realizar, que nós vamos dar a cobertura necessária. A gente falou com eles. Terminado o 2º grau, classificados, iniciaram um longo período de estudos, com a graduação, o mestrado e doutorado na engenharia química e engenharia mecânica. Como a agricultura é uma indústria a céu aberto, não tem uma estabilidade de produção. Passamos épocas muito difíceis, com períodos de grandes estiagens e preços vis muito baixos. Foi necessário muita persistência para se manter no campo. Como a prioridade número 1 era manter os filhos nos estudos, evitava-se fazer novos investimentos que pudessem comprometer a renda. Muitas vezes foi necessário se desfazer de algum bem imóvel, mas tudo isso valeu muito a pena. Que interessante, que interessante. Agora, quando chegou a vez do senhor, quer dizer, os seus filhos formados, depois de todas essas dificuldades, chegou a vez, finalmente a sua vez, de enfrentar a sua própria formação acadêmica, né? Eu queria que o senhor falasse agora dessa fase. Quando os filhos tinham constituído as suas famílias,
realizados com suas atividades e tendo a sua casa ou apartamento, foi o momento que senti que caberia realizar aquele sonho vivo e fazer o curso de agronomia. Mas para isto, conversei com a minha esposa Margarida, que de pronto manifestou o total apoio, seguido do resto da família. Fui orientado que a melhor forma de entrar numa universidade federal seria via Enem/Sisu, num curso desejado. Mas na primeira tentativa fiquei em 25º, mas só tinham 50 vagas para essa universidade. No entanto, no ano seguinte me preparei melhor, melhorando os itens da redação, e assim fiquei em 22º lugar, conseguindo meu ingresso na Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, Rio Grande do Sul, no curso de agronomia. Parabéns, que incrível, viu? Eu gostaria de saber do senhor uma opinião interessante, porque muita gente que está acompanhando agora a gente, está conhecendo o senhor, está sabendo desse percurso que o senhor fez. Aliás, queria registrar que percebi uma emoção do senhor ao lembrar do modo como pediu aos filhos que realizasse os sonhos dos senhores, né, do senhor e da sua esposa. Então, a gente registra essa emoção também em solidariedade ao senhor de tudo que o senhor viveu. Mas eu tenho uma curiosidade, a presença dos professores e colegas bem mais jovens, né, como foi o caso quando o senhor foi para a faculdade, foi uma dificuldade a mais ou uma vantagem para o senhor na faculdade, seu Bronildo? Bem, no primeiro dia de aula, o professor, para conhecer os alunos, que é o primeiro dia, é normal isso, né? Que ele pergunta a idade dos alunos e por que estava cursando o curso de agronomia. E aí, meus 3 colegas que me antecederam na resposta, eles tinham, na média, 18 anos. Eu só falei que, para a minha idade, precisaria acrescentar mais 50 anos. Realmente, a diferença numericamente é gritante. Porém, não foi isso que eu senti. Nunca tive que me preocupar com minha idade. O meu ingresso na universidade eu obtive concorrendo de forma igualitária, como todos os colegas, e não vi em todo o curso que eu fiz alguma referência em relação à idade. Certo, que interessante. Seu Bronildo, eu peço só um minuto, por favor, da sua paciência, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para a gente continuar essa conversa incrível com o agrônomo gaúcho Bronildo José Wenzel sobre educação e resiliência. Até já. Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje o nosso papo é muito especial. Estamos tratando do quanto é preciso ter a capacidade de resistir às dificuldades da vida para ter educação e proporcioná-la a outras pessoas, como fez o agrônomo gaúcho, o senhor Bronildo José Wenzel. Seu Bronildo,
A gente sabe que a agronomia é uma área muito especial do conhecimento acadêmico e, em geral, as pessoas estudam primeiro para irem para a prática. O senhor, na verdade, levou para a faculdade uma vida de prática nessa área. Então, como foi confrontar a prática que o senhor tinha com o estudo da agronomia? Sim, com a lida na agricultura por tantos anos, com tantas perguntas no ar, entrei com muita sede na faculdade de agronomia. A procura pelas respostas, no entanto, elas vieram em conta-gotas. Era necessário primeiro conhecer os alicerces, os pilares, para que as respostas fossem construídas. Para isso precisava um pouco de paciência. Na defesa do meu TCC, um professor que participava da banca me pediu, no final do curso, para que eu continuasse com essa sede de aprender. Sede de aprender. Isso é uma frase fortíssima e inspiradora, não é? Eu li uma matéria que registrava a formatura do senhor, na qual o senhor usou uma expressão que eu pediria um aprofundamento. O senhor disse assim, é correr atrás. O que significa para o senhor, no campo da educação, a pessoa correr atrás? Muitas vezes na vida não oferece condições momentâneas para a realização de um sonho. Mas como a vida é dinâmica e com muita fé, o momento certo vai surgir. É necessário, então, sair da sua zona de conforto e correr atrás desse sonho. Muito bem. Mas também tem uma coisa que eu não sei se o senhor concorda comigo, que é a questão da idade. Para muitas pessoas é muito séria. Tem gente que tem a ideia que somente as pessoas jovens podem estudar, aprender, né? Eu já escutei gente falar, não adianta, padre, porque eu não aprendo mais. É um mito, né, que domina muita gente. O que o senhor diria para uma pessoa que está nos vendo agora, tem mais de 70 anos e tenha ainda lá no coração um sonho de estudar? Diz Voltaire, quando mais envelhecemos, mais precisamos ter que fazer. Se manter ativo e ocupar a mente é essencial. A população idosa com mais perspectiva de vida apresenta melhores condições, melhores funções, capacidades cognitivas e educação e pode contribuir produtivamente com a sociedade. Nós pertencemos a um país maravilhoso. Em nenhum momento me deparei com alguma restrição quanto à minha idade, nem na universidade e nem na Embrapa Trigo de Passo Fundo, onde fiz o meu estágio. Seu Bronildo, e a formação permanente? O senhor acha que agora, por exemplo, que o senhor já formou, já é agrônomo formado, não tem mais o que estudar? Ou ainda tem que aprender muito daqui para frente? O estudo e a pesquisa continuam, agora com os dados bem mais precisos. A agricultura se encontra em contínuo aprimoramento em função das características regionais e criando realmente a sua identidade própria, assim como cada região vai criar. A vida é um constante aprender, mas muitas vezes precisamos ir atrás das respostas que podem não ser tão simples. Para isso, talvez se faça necessário algum curso que pode servir também para a própria realização. Isso, seu Bronildo, a gente não combinou, eu vou fazer uma surpresa para o senhor, porque eu vou perguntar uma coisa que a gente não combinou antes, que é o seguinte, o senhor morando aí no interior do Rio Grande do Sul e vendo e tendo feito essa trajetória que o senhor fez, né? Que o senhor primeiro acompanhou a formação dos filhos do senhor, depois o senhor foi para a faculdade e agora acabou de nos dar umas lições importantes sobre as idades. Mas eu queria fazer uma pergunta que não estava combinada. O senhor encontrou pessoas que também, assim, que nem o senhor, tardiamente, do modo de dizer, assim,
deixou para ir para a faculdade mais tarde ou o senhor só ficou lá com os jovens? Ah, pois é. A gente mesmo sempre imaginava de poder servir de exemplo para alguma pessoa. Já tudo, se alguém pudesse, por exemplo, influir alguém, tudo teria valido a pena para mim. No entanto, tenho depoimentos também de colegas e outras pessoas que dividiam a sala comigo, que reagiram positivamente quanto à minha situação. Se debruçaram sobre os livros, lograram um êxito nos seus estudos. Me emociono em poder influir e passar esta mensagem para mais pessoas. Que coisa boa, que coisa boa. Seu Bronildo, aqui no nosso programa Parlatório, a gente sempre encerra nossas conversas pedindo aos nossos convidados que façam um comentário sobre uma citação que nós trazemos, não é? Para o senhor, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Foi num encontro com educadores em 2020, ele disse assim, abre aspas, para educar é necessário integrar a linguagem da cabeça com a linguagem do coração e a linguagem das mãos. Que um educando pensa o que sente e o que faz, sinta o que pensa e o que faz e faça o que sente e o que pensa. Fecha aspas. A mensagem do Papa Francisco chama a atenção sobre uma educação integral. É a ideia de que a educação deve envolver todas as dimensões do ser humano, não apenas o aspecto técnico profissional, mas uma educação voltada para a vida, para a cidadania. Por exemplo, formar um agrônomo que conheça, sim, as técnicas de cultivo, as melhores estratégias de manejo, mas que também sinta a paixão pelo que faz, que se identifique com os agricultores e para os quais ele vai dar assistência, que estabeleça vínculos com a sua comunidade, que participa e que se envolva, que saiba fazer aquilo que ensina. Não basta formar excelentes profissionais, é preciso também formar bons seres humanos. Essa é a mensagem. Agradeço muito. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que tomou um tempinho para acompanhar nosso programa de hoje, que conheceu o senhor, que conheceu sua trajetória de vida e que escutou aquilo que o senhor falou aqui no programa hoje, vai sair enriquecido. Então, em nome de toda essa nossa audiência, em todo mundo que ouviu o senhor, eu agradeço muitíssimo, seu Bronildo, pela sua presença aqui no programa Parlatório. Puxa vida, eu agradeço muito em poder transmitir essas mensagens e ter essa oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente também, né? E já conheço o seu canal já de mais tempo, né? A gente tem acompanhado, inclusive com missas também, né? Aos domingos, né? Então, muito obrigado por isso, por essa oportunidade. Mais uma vez eu agradeço ao senhor, um abraço, seu Bronildo. Eu agradeço também a você pela gentileza da audiência. Siga conosco aqui na TV Pai Eterno. Obrigado, um abraço e até a próxima.